Hoje o nosso tema é banco de dados. Então, eu vou falar um pouco sobre os comandos do banco de dados e aí a gente vai fazer um projetinho onde a gente vai mexer um pouco com os dados e mostrar na tela. Bom, sobre mim, atualmente eu sou engenheira de software 2 na Acreditas. Eu tenho 5 anos de carreira como dev back-end e uma curiosidade que até tem a ver com essa fotinha aí na direita. Eu comecei a minha carreira por causa do PHP Women. Foi em um workshop do PHP Women que eu fui na Google uma vez, que eu conheci várias mulheres desenvolvedoras, uma delas era a Tamara Hessel, que hoje está em Portugal. E lá no workshop do PHP Women, isso foi em 2016, ela gostou muito de mim, viu potencial em mim e me chamou para ser estagiária dela. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com programação, comecei a participar da comunidade, comecei a participar dos eventos. Já dei 3 palestras, uma no TDC, outra no PHP Community Summit e outra no workshop do PHP São Paulo. Eu sou formada em informática para a internet, no curso técnico, não sou formada na faculdade. Eu sou voluntária no PHP Women Brasil, passei a ser voluntária desde que o PHP Women mudou a minha vida. E hoje eu sou professora na Reprograma também, é algo que eu faço por fora do meu trabalho regular. É um segundo emprego, quase. Bom, alguns apelidos que o pessoal me chama de Bia, ou Bea, ou Bote. O Bote tem toda uma história por trás que, se a gente tiver tempo no final, eu conto para vocês. Mas eu sou muito grata pelo PHP Women porque eu literalmente devo a minha carreira ao PHP Women Brasil. Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que é banco de dados, o que é um sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD. A gente vai ver os comandos básicos de SQL, o PDO, que é uma feature que o PHP, a partir do PHP 5, ele oferece para a gente para poder fazer conexão com o banco de dados e poder criar queries de execução, de busca e manipulação de dados direto para o banco. E aí a gente vai executar um código. Tem vários conceitos nesses slides que eu vou encaminhar para vocês por e-mail depois, tá? Bom, então o que é um banco de dados? Então, basicamente, ele é um conjunto de arquivos que eles estão relacionados entre si. Isso a gente está falando de banco de dados relacional. E ele pode ser registro de alguma coisa. Então, sobre pessoa, lugar, coisa, dados de, sei lá, de itens, enfim. Eles são coleções que elas são organizadas de dados e elas vão se relacionar de alguma forma para criar um sentido. Esse é o banco de dados relacional. Hoje a gente tem um banco de dados não relacional, mas aí eu não vou entrar em detalhes sobre ele hoje. E aí, o que é um sistema gerenciador de banco de dados? O banco de dados, efetivamente, não tem uma interface gráfica. Então, para isso, a gente tem o sistema gerenciador de banco de dados, que ele vai fornecer uma interface para que a gente consiga manipular os dados, consiga ver a nossa base de dados de uma forma melhor, que não seja direto pelo terminal. Tem muita gente que prefere trabalhar com o banco de dados pelo terminal, mas é a galera mais raiz, que fica rodando comando no terminal. Eu, particularmente, eu prefiro ver um sistema. A gente tem aqui embaixo esses loginhos, são 3 exemplos de sistema gerenciador de banco de dados que a gente conhece, que trabalham com SQL. O MySQL Workbench, que é esse MySQL, o PHP MyAdmin, que ele já vem junto com o PHP. Então, quem instalou o XAMPP já vai ter o PHP por padrão na sua máquina, não precisa instalar o PHP. E o TheBeaver também. O TheBeaver é outro banco que é utilizado, mas ele não é tão conhecido quanto os outros dois. Bom, e o SQL? Ele significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, e ele vai ser utilizado para fazer pesquisa e consulta no banco, e também fazer manipulação dos dados. Esses comandos que o SQL fornece, a gente vai ver mais para frente.
O que a gente está usando aqui é o MySQL. Com o PHP a gente usa o MySQL. Aí agora a gente vai ver um pouquinho desses comandos. Então, o SQL Create Database é o comando que a gente vai utilizar para criar um banco. Então, aqui a gente tem a sintaxe, Create Database, o nome do banco que a gente vai ter. Aí o nome você pode decidir. No SQL, a gente não usa traço na hora de separar as palavras. A gente utiliza underline. Esse nome do banco está com traço só como um exemplo, mas a sintaxe do SQL a gente usa underline. O SQL Create Table, que é o comando que a gente utiliza para criar uma tabela no banco de dados. Então, a sintaxe dele vai ser Create Table, o nome da tabela, a coluna e o tipo do dado daquela coluna. Então, quando a gente cria uma tabela, a gente define quais são os tipos de dados que vão ser inseridos nessa tabela. A gente tem os mais comuns, o inteiro, o char e o varchar. Eles são usados com maior frequência, mas existem outros tipos de dados. Junto do material vai também um link da W3 Schools, que tem todas as sintaxes do SQL para consulta. O SQL Insert To, que ele vai ser usado para inserir os dados na tabela. Então, a gente coloca o comando Insert To, o nome da tabela, as colunas e os valores. Então, o que acontece? Nesse coluna valor é onde é feita a relação. Então, a coluna 1 vai o valor 1, coluna 2, valor 2, isso que tem... então, se aqui for... A gente vai ver isso mais para frente. Então, se a coluna 1 vai ser name, aqui o primeiro valor tem que ser Maria, porque ele é diretamente relacionado um com o outro, tá? O SQL Update Where, ele é o comando que a gente utiliza para atualizar o dado ou mais dados dentro de uma tabela. Então, o update é o comando, o nome da tabela, set, que é o que vai fazer com que os valores sejam setados ou sejam definidos lá na tabela. E aqui, ao invés de a gente fazer igual a gente fez no insert to, a gente já coloca o nome, a coluna e o valor dela usando esse igual. E o where, a condição. Como assim condição? Então, eu vou explicar isso mais para frente usando uns dados mais concretos. Mas a condição é o que o banco vai ver para ele não sair atualizando todos os dados da tabela. Se você faz um update sem o where, ele vai atualizar todos os dados da sua tabela para a mesma coisa. Então, você vai atualizar todas as linhas. Então, o where ele vai fazer com que você atualize uma linha só ou várias linhas que correspondam a uma condição que você quer. Então, você quer que seja atualizada só as pessoas que têm Silva no sobrenome. Então, a gente vai colocar where sobrenome igual Silva. Isso entendendo que você tem uma coluna chamada sobrenome. A condição é a coluna e o valor daquela coluna. O SQL delete, ele vai ser o comando que utilizamos para apagar um dado ou mais dados de uma tabela. Ele também tem where, porque se você só der um delete from tabela, você vai deletar todos os dados da sua tabela se você não colocar o where, se você não colocar a condição. O SQL select, que é o que a gente usa para selecionar os dados do banco, ele também, você pode usar ele sem o where, porque ele não faz alteração na sua tabela, ele só vai trazer os dados. Esse select asterisco from, nome da tabela, esse asterisco significa que ele vai trazer todas as colunas da sua tabela. Já o select, nome da coluna, from, tabela e where, condição, você está filtrando o que você vai trazer. Então, se você tem uma tabela, nome, telefone, e-mail, você pode falar assim, select all from nome da tabela. Aí, se você tem essa tabela com esses 3 dados e você tem 20 registros, esse primeiro comando vai trazer os 20 registros da sua tabela, trazendo nome, telefone e e-mail. Se você coloca no segundo, select nome, telefone, from tabela, ele vai trazer os 20 registros, só o nome e o telefone, não vai trazer o e-mail. Se você colocar o where, a condição no final, você vai colocar where nome Maria, ele vai trazer
todos os registros que você tem na sua tabela que tem o nome Maria. Aí você pode ter filtrado com a coluna ou você pode ter colocado o asterisco e ele vai trazer todas as colunas. Tudo bem até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, pode me interromper, tá? Opa, chegou uma mensagem aqui. Beleza. Agora, gente, o uso do where ele é babado. Você tem que usar o where, porque ele vai ser essa condição. Essa condição é super importante para você filtrar o que vai ser feito no seu banco, o que vai ser feito na sua tabela. A gente fica zoando, quando vocês entrarem na área de programação, vocês vão ouvir muito aquele negócio de update sem where, delete sem where, que são umas cagadas que aconteciam, hoje não acontecem tanto, mas que às vezes as pessoas rodavam alguma coisa no banco de dados e acabavam alterando todos os dados daquela tabela, e, enfim, era o caos, né? Aí o where, ele é muito importante para fazer esse filtro na hora de você mexer com os seus dados, tá? E o PDO agora, que é o que a gente vai usar hoje para fazer operações no nosso banco. O PDO significa PHP Data Objects, como eu falei no começo, ele é um módulo PHP, que ele é montado em cima da orientação a objetos. E o objetivo dele vai ser padronizar a forma como o PHP vai se relacionar com o banco. Porque antes do PDO, tinha várias formas de fazer do PHP se conectar com o banco de dados. E aí não tinha um padrão, eram usadas várias bibliotecas externas para poder fazer essa conexão. Com o PDO, agora o PHP tem algo que é dele mesmo para fazer essa conexão, e aí é tudo padronizado. Por que que isso é bom? Porque se você trabalha numa empresa, por exemplo, que tem 3 aplicações diferentes, sem o PDO, cada aplicação poderia estar se conectando com o banco de uma forma diferente. Com o PDO, você encontra um padrão para essas aplicações, e aí todas as suas aplicações elas vão ser conectadas ao banco da mesma forma. Isso facilita bastante a manutenção e facilita você entender as aplicações, mesmo que elas façam coisas diferentes, você ter um código padronizado faz você conseguir caminhar melhor dentro das aplicações. E alguns conceitos que provavelmente vou acabar falando durante a aula, mas a gente vai usar. Então, o objeto, a gente fala da orientação a objetos, né? O objeto, ele é uma classe que representa algo da vida real. Então, você tem a gente vai fazer isso, mas a gente vai ter, por exemplo, a tabela pessoa, aí que vai ter os dados nome, telefone e e-mail, e a gente também vai ter uma classe do PHP chamada pessoa, que vai ter nome, telefone e e-mail. A gente ter essa classe do PHP e fazer essa relação com o banco de dados usando o PDO, eu consigo manipular os dados que estão dentro do banco usando essa classe do PHP lá no meu código. Eu posso fazer transformação, eu posso verificar o dado, tudo usando a orientação a objetos. O DAO, Data Access Object, é um padrão para aplicações que usam a persistência de dados. A persistência de dados é quando a gente salva algo num banco de dados, tá? Então, o DAO, ele vai ser o humano que vai ter todas as operações para a gente fazer a manipulação no banco de dados. E o CRUD são as 4 operações básicas utilizadas nas bases de dados relacionais, que é o Create, Read, Update e Delete. Quando você tiver orientação a objeto, você vai ter o DAO, para você, e essa aplicação tiver a conexão com o banco, você vai ter o DAO para poder mexer no banco de dados, para que a sua aplicação possa mexer no banco de dados, e você vai ter o CRUD, que são as operações básicas que a gente tem quando a gente está lidando com dados. Tudo bem? E aí, agora eu vou entrar para a parte de código, porque conceito é conceito, a melhor forma de você fixar é você fazendo alguma coisa, né? Para quem entrou depois, se você não, a gente vai usar o champ aqui. Se você não conseguir rodar o champ, se deu algum problema na sua máquina, se você não tem o champ instalado, não se preocupa. Presta atenção na aula, tira suas dúvidas, que depois eu vou encaminhar todo o material por e-mail. Aí você tenta rodar você tenta rodar o champ na sua máquina depois e refazer o código. Bom, então antes de começar, para quem for conseguir me acompanhar,
Atenção aos detalhes, tá? A gente encontra durante a nossa programação, a gente encontra às vezes muitos erros na nossa tela que a gente não sabe de onde vem. Algo que parece tipo, ah, era para estar funcionando, mas não está funcionando. Aí a gente descobre que faltou um ponto e vírgula, o nome da variável está errado, está faltando fechar parênteses, está faltando fechar uma chave, alguma coisa assim. Às vezes o nome do banco não está igual, o nome da tabela. Então, esses são pequenos detalhes que atrapalham o código. E aí é importante prestar atenção nessas pequenas coisas, tá? Viu algum erro? Dá uma olhada. O nome do banco está certo, o nome da tabela está certo, o nome da variável está com ponto e vírgula, essas pequenas coisinhas. Beleza? E aí, enfim, a gente vai lá pro... Vamos começar a fazer. Eu vou abrir o meu champ aqui. Opa, vou colocar a senha certa. Aí, bom, aqui está o meu champ. O meu MySQL e o meu Apache Web Server, eles já estão rodando. Então, por isso que aqui o meu PHP MyAdmin já está de pé. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou drop database de PDO. Apaguei o banco. Esse drop é quando você apaga o banco inteiro. Não recomendo fazer isso, tá? Eu só fiz porque não tinha nada. E aí agora eu vou vir aqui. Como é que eu cheguei aqui, tá? Localhost php myadmin. E aí eu entrei no meu php myadmin porque o meu champ tá de pé, tá rodando. Vou clicar aqui em novo e vou criar um novo banco de dados. Eu já tenho como eu mandei para vocês hoje mais cedo, a gente já tem um pré-código. Vocês devem ter recebido no e-mail de vocês. Mas o nome do banco vai ser CRUD PDO. E a gente está usando o CRUD, que são as operações básicas para lidar com dados, e o PDO, que é a aplicação que é o que a gente está aprendendo hoje. Então, por isso eu vou dar esse nome, tá? Clico aqui em criar, e aí pronto. O nome do meu banco, o meu banco está criado. Tem agora o PHP MyAdmin, ele tem duas formas que a gente pode fazer aqui. Eu posso criar a tabela aqui direto, colocando número de colunas, aí executar, ele vai deixar eu selecionar, vai vir toda uma interface bonitinha. Mas, como a gente é mais raiz, e eu acabei de mostrar para vocês a sintaxe do SQL, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai usar isso aqui. A gente vai usar o SQL raiz. Então, eu vou clicar aqui na abinha de SQL para eu abrir um editor. E aí, o PHP, como ele é muito fofo, ele tem o autocomplete para a gente. Então, vou criar create table. Hoje a gente vai trabalhar com uma coisa mais simples, tá? Então, a gente vai trabalhar com uma tabelinha pessoas, que vai ter nome, telefone e e-mail. Então, vou criar a tabela pessoa, vou abrir e fechar parênteses e ponto e vírgula no final desse código. Isso aqui, essas firulas aqui que eu estou fazendo é para ficar mais bonitinho de ver o código. Você não precisa dar enter nem nada assim. Eu vou criar uma coluna que o SQL tem, que é uma coluna de auto-incremente. Que vai ser o quê? Toda vez que eu registrar algo no meu banco, essa coluna ela vai ser preenchida pelo próprio SQL, pelo próprio MySQL. Então, eu vou criar uma coluna ID, ela vai ser um inteiro, e ela vai ser auto-incremente, e ela vai ser a minha chave primária. O que é a chave primária? A chave primária, ela é o elemento do seu registro no banco que vai identificar ele inteiro. Então, ela é uma identificação. E quando eu for fazer isso servindo mais para o banco de dados relacional, se um dia eu precisar relacionar essa tabela pessoa com alguma coisa, por exemplo, eu vou ter uma segunda tabela endereço. E aí eu quero
relacionar o endereço com aquela pessoa. Ao invés de eu criar uma tabela grandona inteira, que vai ter todos os dados da pessoa mais o endereço e ter várias coisas, eu vou criar uma tabela pessoa, uma tabela endereço. E aí eu vou pegar a chave primária da minha pessoa e vou relacionar ao endereço que for registrado na tabela. Isso aqui é um SQL um pouquinho mais avançado, ele já trabalha mais com join, essas coisas assim. A gente não vai entrar nisso hoje, mas quem quiser, quem for consultar a documentação que eu vou mandar no e-mail, ela tem isso. E ele é bem legal, ele é usado bastante na orientação a objeto, tá? Então, vou criar aqui a identificação, que é um ID, vai ser autoincremento e vai ser a chave primária da minha tabela. Aí eu vou criar o nome, aí o tipo desse dado vai ser varchar, e eu vou, aqui entre parênteses, eu vou definir qual que vai ser o tamanho máximo desse dado. Como é um nome, eu vou colocar tamanho 50. A gente vai trabalhar com nomes fictícios, mas eu vou deixar um tamanho 50. Aí eu vou colocar um telefone, eu também vou deixar ele como varchar, e eu vou deixar ele para um tamanho 15. E por fim, o e-mail, que vai ser varchar também, e eu vou deixar ele para um tamanho 40. Vai que a pessoa é meio louca e ela faz várias coisas, né? Coloca várias coisas no e-mail. Aí aqui, depois que eu escrevo esse create table e defino as minhas colunas e o tipo de dado da coluna, eu vou executar. E aí ele vai falar assim, ó, mas que ele retornou um conjunto vazio, tal, porque não tem nada na minha tabela. E aí a minha tabela está aqui, a pessoa. E se eu abrir aqui do lado, eu consigo ver as minhas colunas. Daí o que, que eu vou fazer? Eu estou dentro do meu banco, do meu CRUD PDO. Então, lembra que eu falei do select? Eu vou fazer um select all. Eu seleciono todas as colunas from pessoa e executa. Ele não vai trazer nada, tá vendo? As minhas colunas estão aqui, mas eu não tenho registro nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixar um ponto e vírgula, vou deixar um ponto e vírgula aqui, não, vou apagar isso aqui. Aí agora a gente vai fazer aquele insert into. Insert into o nome da tabela, que é pessoa. Logo depois de pessoa, eu vou colocar as colunas. Como o ID é um autoincremente, eu não vou adicionar o ID aqui. Eu vou direto adicionar nome, pessoa. Ah, aqui eu não estou usando aspas simples, eu estou usando acento. Aqui dentro do PHP MyAdmin, a gente não coloca o nome da coluna nem em aspas duplas, nem em aspas simples, é acento mesmo. Nome, pessoa, não. É nome, telefone e e-mail. Com os valores, e aqui eu vou colocar Beatriz, telefone 00000 e e-mail. beatriz@phpwomen.com.br. Vou fechar. Eu coloquei aqui entre aspas duplas porque são valores do tipo varchar, ou seja, são valores do tipo string. E aí eu vou executar. E aí ele vai falar uma linha foi inserida. Aí eu vou aqui e vou fazer um select all from pessoa de novo. Ele já deixa autocompletado para mim, já que eu tenho a tabela criada. Aí eu vou executar e ele trouxe aqui para mim o meu registro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir de novo. O que, que eu fiz aqui? Tem os botõezinhos aqui do PHP Admin que eles me dão a sintaxe e eu só completo depois. Aí eu vou clicar aqui em Insert. Como ele me trouxe o ID, eu vou apagar, porque o ID é autoincremente. Posso apagar esse VL1 aqui também. E aí eu vou criar mais um. Eu vou colocar agora o nome da Daiane. Daiane. O telefone dela vai ser 22222. E o e-mail, daiane@phpwomen.com.br. E vou executar. E aí,
foi inserida a DAI. É, vocês viram que aqui, quando ele não tem ponto e vírgula. Eu coloco ponto e vírgula no final quando eu vou fazer mais de uma linha de comando no SQL. Tá vendo que ele está reclamando aqui? Se eu colocar o ponto e vírgula, ele para de reclamar. Porque o ponto e vírgula significa que eu encerrei a minha operação. Aí eu vou colocar Kate. Vou colocar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vou colocar a Juliana. E vou colocar a Raíssa. Aqui eu poderia colocar o telefone e tudo igual se eu quisesse, tá? Não tem problema, porque ele não faz nenhum tipo de validação para ver se os dados já existem. Quem é responsável por fazer isso é a nossa aplicação. É o PHP que é responsável por validar os dados e manipular e verificar se já existe, todas essas coisas. Vou executar. Como eu coloquei 3 linhas diferentes e coloquei ponto e vírgula, ele fez todos. Aí eu vou vir aqui e vou selecionar tudo. E aí tá todo mundo inserido aqui. Tudo bem? Até aqui? Vocês entenderam? Tô indo muito rápido, quer que eu vou mais devagar? Bom, então eu vou assumir que tá tudo bem. Agora o select. Então lembra que eu falei que o select ele permite que a gente selecione só algumas colunas. Então eu vou falar para ele que eu quero que ele me traga só o nome, from pessoa, faz todo mundo. Aí ele trouxe só a coluna nome, tá vendo? Ele também tem o select, ele também tem uma coisa chamada order by. Se eu não quiser usar o where, se eu quiser trazer todos os dados da minha tabela, eu posso também ordenar eles pela coluna, pelo valor da coluna. Então, posso falar para eles assim, ó, order by nome. E aí, ele vai me trazer os valores da minha tabela, todos os valores da minha tabela ordenado pelo nome. Então, está aqui em ordem alfabética. Esse é o order by. Ele serve para fazer com qualquer valor. Poderia fazer por e-mail, ele ia trazer por ordem alfabética, poderia fazer por telefone, ele ia trazer pelo número. Mas aí o order by ele tem várias formas de trabalhar com ele também. Agora vamos dar uma olhada no update. Aqui, ó, ele já trouxe todos os nomes, todos os valores para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, set telefone, pegar um dado. Eu poderia fazer com todos os dados, ou eu posso fazer com um só. Mas aqui eu vou fazer com um só. Eu vou falar update telefone para o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, aonde o nome seja igual a Beatriz. E vou mandar ele executar. Aí ele vai falar, tá atualizado. Então, beleza. Me mostra que tá atualizado. Aí aqui ele atualizou, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o update funcionou certinho. Agora o delete. Se eu der só delete from tabela, ele vai deletar todos os dados da minha tabela. Mas eu não quero isso. Então eu vou falar assim, the data da tabela onde o ID seja igual a, sei lá, 3. Executar. Ok. Uma linha afetada. Ele me deu esse aviso para avisar que ele vai apagar uma linha da minha tabela. E aí aqui, o número 3 foi apagado. Tá vendo? Bom, esses são uns comandos básicos do MySQL. Tem muitas coisas que podem ser feitas com ele, muitas coisas mesmo.
mas vai bem mais fundo, vai bem mais fundo que isso, mas essas são as operações básicas que a gente consegue fazer com os dados de uma tabela usando o SQL. Agora a gente vai para o PDO. Então, no pré-código que eu mandei para vocês, tem esse carinha aqui. Isso aqui é um formuláriozinho, e aí o que a gente inserir, aí o que vai acontecer? Os dados do nosso banco vão ser mostrados aqui, e o que a gente inserir aqui e o que a gente atualizar também vai ser mostrado aqui. É só para a gente conseguir ver essa manipulação, beleza? Bom, cadê o meu código? Então eu vou lá no meu champ, dentro do meu htdocs, onde está o meu código. Abre. Então aquilo lá que vocês estão vendo, que vocês viram na tela, é isso aqui. Então aqui eu tenho o formulário e aqui eu usei os métodos get e post que o HTML fornece para poder pegar tudo que for colocado naquele formulário e também aqui eu coloquei um código PHP onde eu consigo, usando o laço, eu consigo pegar tudo que está no meu banco e mostrar na tela. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma classe chamada pessoa.php. Ela vai ser o meu objeto. Opa, ela vai ser o meu objeto que vai ter aqueles dados que a gente tem no banco. Então, vou abrir o PHP. Já vou fechar porque eu sou dessas. E aí eu começo. Eu vou criar uma classe pessoa. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser usar a função PDO do PHP. Eu vou usar esse private PDO. Private significa que essa variável PDO, ela só pode ser acessada pela classe pessoa. Qualquer classe de fora da classe pessoa não consegue acessar essa variável PDO, mesmo se eu estiver usando a classe. Aqui eu vou criar, então, a conexão com o banco usando esse módulo do PHP. Então, public function construct, que é o padrão, tá? Ele tem que ser com esse nome. Vou colocar o dbname, que é o nome do meu banco, o host, que é o endereço onde está o meu banco, o usuário, eu estou usando o padrão do PHP MyAdmin, que é o root sem senha, mas de qualquer forma eu tenho que passar esses parâmetros para cá. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu posso só fazer a conexão direto, mas eu vou usar uma coisa chamada try-catch. O try-catch é para a gente tá falando assim, tenta fazer isso aqui e se não der certo, pega o erro que ele me dá. Isso ajuda a gente a não interromper uma aplicação enquanto ela estiver rodando. O catch ele serve para a gente conseguir pegar as exceções que o código solta, os erros que o código solta, e fazer alguma coisa com eles. Às vezes retornar para o usuário, às vezes guardar em algum log e continuar executando a aplicação de alguma forma. Porque se eu não faço isso, o erro vai rolar e tudo vai se quebrar e eu não vou saber e vai ficar uma bagunça. Então, o try-catch ele ajuda a gente a enxergar quando as coisas dão errado. Então, ele é assim, try, a chave, e aqui vai ficar o catch, onde ele vai pegar a exceção e fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou tentar fazer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar fazer a conexão com o banco de dados. Então, para eu acessar essa variável PDO que pertence à minha classe, eu vou dar um this PDO, setinha PDO, e aí eu vou atribuir a conexão do meu banco a ela. Então, eu vou dar um new PDO, que é o próprio módulo do PHP, então não vou precisar importar. Opa, eu não queria ter feito isso. Eu não vou precisar importar nada. Aí eu vou falar assim, MySQL, que é o que eu estou usando, dbname,
O MySQL é o tipo de banco que eu estou usando. O PHP-MyAdmin é o sistema gerenciador de banco de dados. Por isso que aqui eu não coloco o PHP-MyAdmin, mas sim o MySQL, tá? Então, o MySQL é o banco que eu estou usando, o SQL é a linguagem desse banco e o PHP-MyAdmin é o sistema gerenciador que eu estou usando para esse banco, tá? Aí eu vou falar que o dbName é igual à variável que veio nessa chamada. Eu vou fazer o quê? Vou colocar um ponto aqui. O ponto, ele faz a junção entre o que está aqui na minha string com a minha variável. Então, eu vou fazer ponto, que é o que a gente chama de concatenação. Daí, eu vou juntar com o restante da minha linha de conexão. Ponto e vírgula. Host igual, isso aqui é padrão, tá? Vocês podem ver isso na própria documentação do PDO, ele vai mostrar para vocês exatamente dessa forma. O host vai ser, de novo, eu vou concatenar com a variável que vem na minha chamada, e aí eu vou passar para ele o usuário e a senha. PWD é password, aí eu coloquei, só abreviei. E aí é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer uma conexão com o banco. Aqui eu quero deixar as coisas um pouco mais organizadas. Eu posso colocar quantos catches eu quiser, porque as exceções elas são de vários tipos. Então, nesse caso, eu vou colocar 2, porque eu quero pegar a exceção específica do PDO, se ela der. Então, PDO exception e aí eu vou, ao invés de eu salvar num log em algum lugar, eu só vou mostrar ela, tá? Erro com banco de dados. E aí vou fazer a concatenação de novo e vou pegar dentro dessa exceção a mensagem que ela tiver, que é esse get message. Isso aqui é padrão das exceções, tá? Então, eu coloco qual é o tipo da exceção que eu estou pegando. Nesse caso, exception é qualquer tipo de exceção, porque ela é algo genérico. E vou falar erro genérico. E, de novo, vou concatenar e pegar a mensagem que vier nessa exceção. Então, ele pode cair em qualquer um desses lugares. Daí, o que eu vou fazer? Existe uma coisa no PHP que me permite interromper a minha aplicação. Eu vou dar um exit aqui, porque se ele der erro, eu quero que ele pare para eu poder ver o que está acontecendo e ele não continue a rodar meu código. Então, isso aqui vai fazer a conexão com o banco, tá? Eu vou salvar. A gente já tem a conexão com o banco. O banco já está populado e tudo mais. Mas por que eu não vejo nada aqui? Duas coisas. Que aqui na minha classe index PHP, eu posso ter todas essas coisas aqui. Nome, telefone, e-mail, mas o index ele não conhece a classe pessoa. Ele não sabe de quem que eu estou falando. Então, eu vou vir aqui em cima, lá na primeira linha, e vou adicionar um PHP e vou colocar assim, require once a classe pessoa.php. Se a classe pessoa.php tivesse em outra pasta, se ela tivesse uma pasta classe, eu teria que colocar aqui classe barra pessoa. Mas como ela tá, os dois são na mesma pasta, eu posso chamar direto no meu arquivo, tá? E aí eu vou pegar e eu vou fazer o que a gente chama de instanciar. Eu vou chamar a classe pessoa e eu vou criar ela dentro do meu index PHP. De que forma que eu faço isso? Eu vou dar um new pessoa. E aí aqui eu preciso passar para ela todos os valores que estão aqui dentro do meu construtor. Porque na hora que eu der um new pessoa, ele vai imediatamente chamar essa função chamada construct, que é o que vai construir a classe mesmo. Então, eu vou passar para ele primeiro o nome do meu banco, que é o CRUD PDO. Isso seguindo o que a gente tem aqui, tá? Então, é primeiro o nome do banco, depois o servidor, o host, o usuário e a senha. Então, eu vou passar o CRUD PDO, eu vou passar o localhost, que é do meu champ, então é localhost,
Vou passar o usuário root, que é o meu padrão, porque eu não criei um usuário novo, e vou deixar a senha vazia. Porque como eu não criei nenhum usuário novo e não setei senha, eu posso só mandar eles dessa forma. Assim eu consigo fazer eles se conectar com o banco. Aí, beleza. Bom, beleza. Agora o index PHP, ele conhece a minha classe pessoa. Vou salvar e vou rodar aqui. Mas ainda nada aconteceu. Não veio parar os dados que estão no meu banco aqui. Porque agora vem a parte onde a gente precisa criar aquelas queries, aqueles comandos do SQL para que o PHP possa executar esses comandos lá no banco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha classe pessoa, ela é o meu DAO, ela é a minha classe que vai fazer Bia, todas as... Oi? tem como tu dar zoom na tela? Tem sim. Vou dar zoom, peraí. Isso, melhor, pra gente ver. Deixa eu ver. Tá dando pra ver melhor agora? Tá sim, agora tá show. Ah, legal. Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou criar as funções que vão fazer as operações lá dentro do meu banco de dados. Essas funções, elas já são chamadas aqui no código, tá? Mas esse código aqui vocês não precisam se preocupar, porque foi um código modelo que eu fiz, só para ficar mais fácil da gente enxergar o PHP fazendo as coisas no banco. Então, eu vou me preocupar mais em ensinar vocês a fazer essas queries usando PHP do que fazer aquela tela onde ele mostra os dados, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função public function buscar dados. Vai só, essa função buscar dados, ela não vai receber nada, porque eu só quero que ela faça aquele chamado select all no meu banco. Eu quero que ele traga todos os registros para mim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, eu vou dar o nome de cmd, que significa comando. Aí eu vou falar para ele assim, ó, lá na conexão, então diz PDO, que é a minha conexão com o banco, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma query, isso aqui é uma função do PDO mesmo, vai ser, aí eu abro aspas e escrevo a minha query, select all from pessoa, eu quero que ele ordene pelo nome, order by nome, e aí ponto e vírgula. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só isso aqui já executa a minha query. Já faz uma execução lá do banco e já traz uns dados. Só que eu quero que os meus dados eles fiquem mostrados bonitinhos aqui na minha tabela, do jeito que ela tá arrumada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou criar uma variável chamada result, que vai pegar lá do comando, porque como eu como eu coloquei esse comando nessa variável, essa variável vai ter o resultado dessa query aqui. Então, essa variável tem todos os resultados do banco, todos os resultados da minha tabela. Então, eu vou falar do que veio, do que está dentro de comando, que voltou do banco, você vai dar um fetch all, então você vai pegar tudo, e aí você vai fazer isso aqui, você vai dar um fetch assoc. O que esse fetch assoc vai fazer? Quando vou só mostrar para vocês, tá? Quando vem algo no meu banco, ele vem num formato de array. Array é um vetorzinho. Então, quando ele me mostra de duas formas. Ele pode ser 0, nome, Beatriz, ou ele pode ser assim, nome, Beatriz. O que fica dentro de colchetes é o que a gente chama de chave. O fetch-assoc, ele vai fazer com que o meu resultado do select all lá para o PHP venha desse jeito aqui. Ele seja a chave e o valor. Então, a chave é nome, o valor é Beatriz. A chave é o nome da minha coluna e o valor é o que vem é o que está na minha coluna. Por isso que eu dou esse fetch-assoc. E aí, eu vou retornar o meu result. Eu vou salvar. Essa hora que a gente reza para dar certo. Eu vou salvar.
E aí, tecnicamente, ele deveria aparecer aqui. E aí ele apareceu aqui. Então agora, o que que o PHP fez? Com o PDO, o PHP ele conseguiu conectar no meu banco de dados, porque eu passei o endereço, o nome e o usuário que ele tinha que usar para fazer essa conexão, e aí ele conseguiu trazer tudo o que estava lá na minha tabela. Eu consegui ensinar para o PHP, eu que falei para o PHP como organizar isso aqui. Porque se eu não tivesse organizado isso aqui, ele ia trazer tudo de uma vez na tela. Por isso que ele não dá, por isso que ele ficou bonitinho assim, mas o padrão do PHP é trazer tudo de uma vez, tá? Bom, legal. Agora a gente tem tudo funcionando aqui. Qual que é o próximo passo? Vamos fazer esse formulário aqui funcionar fazendo a query de insert, para ele poder cadastrar alguém, para a gente conseguir cadastrar alguém. Então, de novo, eu vou criar uma public function. E aí eu vou chamar cadastrar pessoa. Opa, cadastrar pessoa. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma variável comando, que ela vai chamar minha conexão com o banco, então diz PDO. Qual que é a diferença dessa variável que eu vou, dessa query que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu usar o query, que vai fazer a execução direto com o meu banco, eu vou usar um negócio chamado prepare. Por quê? Como a gente vai fazer um insert, tem dados que estão vindo lá do meu index PHP, que é a classe onde tem o meu formulário, que eu preciso inserir no banco. Então, a minha função cadastrar pessoa, ela vai receber esses dados que estão vindo lá do formulário, que é o nome, telefone e o e-mail. E o e-mail. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha query. Eu vou fazer o esqueleto dela para depois eu inserir os dados. Qual que é o esqueleto dela? Insert into pessoa, o nome, o telefone e o e-mail, os valores que vieram aqui. Quando eu for fazer esses velhos, eu não preciso colocar isso aqui, nome, porque ele não vai funcionar. O que, que eu faço? A variável para o SQL, aqui no caso, né, vai ser 2 pontos, N. Isso aqui foi eu que defini, tá? Podia ser nome, podia ser abobrinha, não tem problema. É importante só que depois, vocês vão ver, a gente vai fazer a relação seja feita com a variável correta. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar 2 pontos T e 2 pontos E. Aí, agora vem a parte em que eu vou relacionar o que veio do meu formulário com o que está aqui nos valores. Eu vou chamar uma função chamada bindValue, que ela vai amarrar o valor da variável que está aqui na minha linha da query com a variável que veio na minha função. Então, vou falar que a variável 2.n é o nome que chegou ali. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas. Eu vou dar um bindValue, vou amarrar as duas, vou falar que o telefone, que o 2.t é o telefone que veio ali. E aí eu vou falar para ele também amarrar o 2.z com o e-mail. Beleza. Então agora, quando a minha query for ser executada pelo banco, quando o PHP passar isso para SQL, ele vai fazer direto o 2.n, 2.c, 2.t, 2.e, vai ser exatamente os valores que vierem ali na minha função. E aí, no fim, como eu só dei um prepare, eu não dei um query, o query ele vai executar direto, sem fazer nada. E aí, o prepare vai dar essa opção da gente colocar essas variáveis, eu vou só, então, falar para ele, pode executar. Isso aí. Bom, aí eu vou salvar aqui e vou dar um reload. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou adicionar Ana, o telefone da Ana 9 e vai ser ana phpwoman.com.br e eu vou cadastrar.
E aí a Ana já apareceu aqui. Aí, vocês viram que ele apareceu aqui meio já cadastrado, né? O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que o SQL, ele não faz a validação se um dado já existe ou não. Quem faz um dado quem faz essa validação é a gente. A gente que nós, as desenvolvedoras que vamos fazer a aplicação, a gente é responsável por definir o que a gente quer que entre ou não no nosso banco. Então, se eu quisesse, eu podia duplicar tudo isso, eu podia pegar e inserir exatamente a mesma coisa lá no meu banco que ele ia passar. Não ia ter problema, ele ia virar um dado duplicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já passei essa validação para a parte da tela, então eu vou só fazer aqui no nosso DAO, tá? Antes de eu inserir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar minha conexão com o banco e aí eu vou dar um select lá no meu banco usando o where. Então, eu vou preparar a minha a minha query para eu verificar pelo e-mail se aquele registro já existe. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou selecionar, vou trazer. Aqui eu pedi para ele trazer o ID, ao invés de ele trazer todos os dados para mim, falei para ele trazer só a coluna do ID mesmo. E aí eu vou falar, seleciona lá no meu banco, se já tem alguém com esse e-mail, só para eu ver. Aí o que vai acontecer? Mas aí é tipo, se eu selecionar, nada vai acontecer, porque eu não estou mostrando na tela e eu não estou fazendo nada com essa informação, só estou fazendo uma seleção. Então eu vou colocar essa execução de inserção da minha tabela dentro de uma condição, dentro de um if. O que eu vou falar para ele? Lá, nesse resultado que você recebeu aí do comando, lembra que o resultado dessa query fica dentro dessa variável. Então, faz o seguinte. Você vai fazer um row count. Então, você vai contar as linhas que voltaram dessa operação. Se você retornou mais de 0 linhas, então se você tiver retornado, tipo, uma linha, eu quero que você retorna falso para mim. Ou seja, que eu estou proibida de inserir esse registro no banco. Se não, else, pode inserir, não tem problema. Basicamente isso que eu estou fazendo. E aí eu vou retornar, só aqui para ele não ficar assim, vou retornar um true, return true. E aí eu vou salvar. Então, o que eu estou falando para ele? Faz uma seleção lá no banco. Se voltar mais de uma linha, se voltar mais de 0 linhas, então se voltou uma linha, retorna falso. Porque aqui aqui na minha tela, eu estou falando para ele, olha, se tem mais de uma linha, o e-mail já está cadastrado, não faz nada. Então, aí, fiz isso, vou salvar. Eu já lidei com os dois no back-end, eu vou dar um index.php de novo. E aí eu vou tentar cadastrar a Beatriz com outro nome. Vou colocar João. Opa. 2, 3. E o e-mail vai ser beatriz@php.women.com.br. E-mail já cadastrado. Aí ele não vai deixar eu inserir aqui. Tudo bem até aqui? Bom, eu considero o silêncio como uma afirmativa. Agora, vocês estão vendo aqui que a gente tem dois botõezinhos, o editar e o excluir. A gente vai fazer, então, as queries desses dois aqui. A gente vai fazer um delete e a gente vai fazer um update. Então, eu vou fazer o seguinte. Public function excluir pessoa. Vai receber um ID. Aí eu vou dar o comando, vou chamar a minha conexão com o meu banco, DISPDO, e vou preparar a minha query, já que eu estou recebendo uma variável que vai fazer diferença nessa execução. Eu vou preparar a minha query.
onde o ID seja o ID que veio na minha função. Aí eu vou amarrar os valores das variáveis, ID, com o ID que veio na minha função e vou executar. Aí, o que aconteceu aqui? Só para vocês entenderem como ele pega o ID. Aqui no meu excluir, eu falei para ele o seguinte. Tá vendo que aqui na linha eu tenho uma pessoa, cada pessoa tem o seu próprio botão. Então, eu tenho acesso aqui dentro do meu código, eu tenho acesso a esses dados porque eu tenho a classe pessoa. Quando eu busquei os dados, todos os dados lá no banco, eu tenho acesso à classe pessoa, logo eu tenho acesso a tudo que tem dentro dela. Então eu falei, o ID da pessoa da minha linha é o que você vai passar para mim, que é esse excluir aqui. Então, o excluir vai pegar o ID da linha daquela pessoa que está com ele, usando o método get, e vai chamar o método excluir pessoa, que vai fazer a exclusão. Esse header location index PHP, ele faz com que quando eu clique no botão e eu passe o ID e eu exclua lá do banco, ele vai recarregar a minha página e aí eu vou ficar com a página limpa. Então, ó, eu vou clicar aqui em excluir a Ana. Opa. Calma, gente, houve um equívoco. Deixa eu salvar. Excluir pessoa, tá certo. Se eu não salvei, não sei. Vamos ver. Eu vou excluir. Não tá funcionando. Coisas que acontecem ao vivo. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Bind value. Fogo de fonte, excluir pessoa. Beleza. Aqui tá ok. Deixa eu ver aqui. Ué. Buscar dados está correto. Excluir pessoa está correto. Por que não está excluindo? Coisas que acontecem ao vivo. Lá no código do botão, eu não tô vendo a tela de vocês o tempo todo, tá, gente? Por isso que se vocês mandarem alguma coisa no chat, eu não estou vendo. A Dai, se ela estiver vendo, ela pode me chamar. Dou um get no ID, aí eu vou chamar a minha classe P. Eu chamei certo pessoa PHP, chamei. E beleza. Excluir a pessoa tá correto. Será que eu tenho que salvar os dois? Deixa eu ver. Às vezes é uma coisa besta que eu não tô vendo. Ai, que saco. Calma, a gente vai conseguir. Bom que a gente tem tempo. Ó, ao vivo sempre tem. Ó, mas vocês estão vendo que aqui então, vocês estão vendo mas vocês estão vendo que aqui em cima no ID, ele tá pegando o ID da Ana, que é a pessoa aqui. Quem não sabe também faz ao vivo, né. Eh A Carol mandou. Quem não sabe também faz ao vivo, erra ao vivo, tudo ao vivo. Mas vocês viram que aqui o ID ele pegou o ID correto da pessoa. Então a gente sabe que o ID está chegando. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um debug, que é quando a gente vê o que está chegando na nossa função. Aqui eu vou usar uma coisa que o PHP nos dá, que é o vardump. Vou falar para ele dar um vardump disso aqui. Aí, quando eu executar, excluir
Ping 6. Beleza, ele chegou aqui. Tá vendo? Então ele chegou lá na minha função. Agora ele não tá excluindo. Opa! Fechei o negócio sem querer. Agora, se ele chegou na minha função, significa que ele não está excluindo por outra coisa. A gente pode estar errando na query. Eu, né? Vamos tentar de novo. Então, excluir pessoa. A gente vai ter o comando. Eu vou chamar a minha conexão do PDO. Prepara a minha query. Delete from pessoa. Minha tabela pessoa. Bia, Oi. é bem no execute no final. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Viu, gente? Eu falei lá atrás que era problema de detalhe. Aconteceu. Quem que falou? Raíza, eu. Novo. Ai, Raíza, muito obrigada. Que bom que Por você está nada. prestando atenção, eu fico feliz. Bom, legal. Vamos ver se agora funciona. Obrigada, Raíssa. Isso aí. Vamos ver. E excluiu. Muito bom. Vocês lembram que antes aqui em cima ele tinha aquele ID igual a 6, que era o ID da Ana, né? Por que ele recarregou tudo e limpou a URL? Foi por causa desse header aqui. Esse header location index PHP faz com que a página seja recarregada e seja tudo limpinho. Gente, vocês viram, né? Às vezes a gente faz um negócio besta e o código para de funcionar. Bom que eu avisei lá no slide. Bom, o que eu vou fazer agora? A gente vai editar. Então, para editar, qual que seria a melhor forma? A melhor forma seria se a gente clicasse aqui em editar e os dados da pessoa que está aqui viessem parar aqui no formulário. E aí seria como se estivesse reenviando o formulário. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um select com where para pegar, usando também o ID, para pegar o que tiver aqui e jogar para cá. Então, vamos lá. A gente vai fazer de novo. Public, function. Eu posso até pegar aqui, ó, chamar esse bind. Public function. Buscar dados. Aí como vai ser de uma pessoa só, eu vou falar buscar dados pessoa e ele vai receber só um ID. Como eu estou fazendo um select com where, eu vou só copiar o que está aqui em cima e vou colar aqui e aí a gente faz as alterações. Então, eu vou pegar pelo ID e aí, na verdade, eu vou pegar tudo, né? Select all, porque eu quero todos os dados da minha tabela. E aí, eu vou pegar o ID que veio na minha função. E aí, aqui, ID. Beleza. E aí, eu vou executar. Vocês lembram do fetch all, né? Que eu vou pegar, como eu vou pegar os dados, eu quero que eles venham de uma forma mais legível com eu vou até, acho que eu vou mostrar para vocês o select só com o fetch. Quer ver? Sem esse fetch assoc aqui. Não, aqui eu não vou fazer isso, porque senão vai dar merda. Senão eu vou cagar a minha tabelinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um var_dump. Fazer aquele negócio de mostrar na tela. cmd fetch all. Beleza. Salvar aqui. Vou só terminar esse código para ele não dar erro. Aí a gente vai pegar o resultado do que vier do resultado da minha query, do meu comando. E aí eu vou dar aquele fetch e fetch assoc para trazer pela chave bonitinho e vou retornar esse resultado. Então aqui, ó, vai aparecer várias coisas na tela porque eu dei esse var_dump. E aí vai ficar meio feio, mas ele retornou um array 0, legal. Deixa eu ver se eu consigo fetch. Deu falso.
Ele não vai deixar eu fazer o var dump, será? Bom, ele é um array de 0. Result. Deixa eu ver se assim ele... Não, result não, cmd. Ah, ele me trouxe só... ele me trouxe a query. Legal, não sabia que ele fazia isso. Fetch. Oh, ele não funcionar, eu desisto. Ai, acredita em mim, gente, é feio o que ele traz de volta. Fetch é só que deixa as coisas mais bonitinhas. Perdemos muito tempo fazendo isso aqui. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu dei esse buscar dados pessoa, porque ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que ele fez com o botão de excluir, ele vai fazer com o botão de editar. Ele vai pegar o ID da linha que eu clicar, e aí ele vai me trazer, aí ele está fazendo isso aqui em cima, tá? Ele vai me trazer os dados da pessoa e vai colocar ele vai colocar aqui no meu formulário para mim. Esse código HTML, ele parece meio bagunçado e ele é mesmo, mas é só para vocês conseguirem enxergar. Então, eu vou clicar em editar e aí ele vai trazer para cá, para o meu formulário, os dados da linha que eu cliquei. O HTML e o PHP, eles fazem essa firula aí. Aí agora a gente só fez o select. Aí eu até mudei aqui o botãozinho para ficar fácil da gente entender que a gente vai atualizar o dado. Então agora a gente vai fazer o update desse dado que eu selecionei aqui. Então se eu clicar aqui ele vai mudar. A gente vai fazer o update desse dado para quando eu atualizar aqui, ele atualizar no meu banco e logo ele atualizar aqui nessa tabelinha que a gente está enxergando. E tem que acertar a tela. Bom, vamos lá. Agora a gente vai criar uma função, que é a nossa última função. E a gente vai chamar um public function atualizar dados. Como eu não sei qual o dado que a pessoa vai atualizar, eu vou repassar tudo. Porque se ela não atualizar tudo, não vai fazer diferença. E aí eu não preciso me preocupar em ficar validando o que está preenchido e o que não está. Porque como a gente só jogou o dado daqui para cá, ele não vai mudar. Nada vai acontecer com ele. Se a pessoa não mudar, né? No caso, se o usuário não mudar. Então, não faz diferença se eu mandar para o banco a mesma coisa, porque ele não vai se importar. Eu vou preparar a query de novo, porque eu vou ter que colocar todas essas variáveis lá dentro. Então, vou dar um update tabela, que é a pessoa, setando, então, configurando, né? Set, o nome vai ser a variável n, vírgula, telefone vai ser a variável t, o e-mail vai ser a variável e. Aí, como eu não tenho mais dados para atualizar, eu não vou colocar mais vírgula. Eu só vou falar onde o ID seja o ID que veio aí na função. E aí, agora a gente vai ter que fazer o bind de cada uma dessas variáveis. Então, dois pontos. O ID vai ser esse. Aí eu vou, como eu sou preguiçosa, eu vou falar nome, telefone e e-mail. Eu vou pegar aqui, vou mudar para e-mail. Opa, vou colocar nome, na verdade. Vou colocar aqui nome. Eu vou colocar... Opa, nome não, né? N. E vai ser telefone. E vai ser e-mail. E aí eu vou lá. Comando executar. E aí, beleza. Até aqui é isso. Vou salvar aqui o meu pessoa, salvar o meu index PHP, recarregar a página para ele carregar no Champ. Vou até dar um select aqui para ver como é que estão as coisas. Beleza. E aí eu vou atualizar, vou fazer a Ana de novo aqui.
Esse Gmail. Opa! Isso aqui é o telefone, né? Esse Gmail. Opa, verdade. Boa. Então vou atualizar a Raíza. Legal. Então eu vou clicar em editar e aí vai vir os dados para cá e aí eu vou colocar o nome da Raíza no e-mail e vou mandar ele atualizar e ele atualizou a Raíza. Se eu vier aqui no banco, no meu banco de dados, e eu der um select de novo, porque tudo que a gente está vendo lá é o que acontece aqui, o e-mail da Raíza foi atualizado. E é isso. Esses são os comandinhos básicos do SQL que a gente consegue trabalhar. Tem muito mais coisa que o SQL faz, tem coisas que a gente consegue executar no próprio SQL sem precisar de uma aplicação, que é o que a gente chama de DBA. Mas o básico, gente, para vocês poderem criar uma aplicação que vai manipular os dados é isso, porque no fim, o principal que o banco faz é isso: ele insere, ele deleta, ele atualiza e só. Quem é responsável por fazer a manipulação de um dado é a aplicação, é o PHP. E o banco ele vai ser responsável só por guardar aquilo. Tudo bem? E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já encerrei. Que nem eu falei, eu vou mandar para vocês isso aqui. Eu vou mandar o modelo e eu vou mandar se vocês tiverem visto aqui no e-mail, eu mandei para vocês com esse assunto aqui, ó, Workshop PHP 1MBR, aula de banco de dados. Ele tem esse códigozinho inicial, que é só o index PHP e o estilo CSS. Esse código da classe pessoa, que tem o nosso DAO, eu vou mandar em seguida e mando para vocês a apresentação com os conceitos e eu vou mandar esse site aqui, ó, W3 Schools SQL. Esse cara aqui, ele é muito legal. Eu uso ele até hoje, depois de 5 anos. Ó, ele tem todas essas consultas, tem até do PHP aqui. Então ele tá em inglês, mas aí para quem acho que tem o Google Translator para isso aqui. Ó, ele ensina você a fazer as operações. Tá vendo? Ele tem vários exemplos. Então, ó o insert aqui. Aí ele te dá a sintaxe, ele te dá um novo modelo, então aqui ele está falando que você pode especificar a coluna se você colocar, se você definir as colunas, ou você pode só definir os valores diretos se você estiver inserindo todas as colunas. Aí ele te mostra um demozinho e um exemplo, aí você tem um try aqui que você pode mexer. Se você rodar, ó, ele mostra para você as tabelas, as coisas que estão acontecendo. É bem legal esse site. Ele tem para o PHP também, ó. Tem bastante coisa aqui. Eu vou mandar para vocês esse aqui do SQL, para vocês conseguirem, vocês poderem consultar e se aprofundar. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, vocês podem me chamar no Telegram. E é isso, gente. Para essa aula de hoje foi isso. As próximas aulas vai ser de API e eu acho que as meninas vão usar um pouco disso daqui também.